mistérios também de toda a cultura, de toda a sociedade. Por que é que as pessoas naturalmente são tão antagonistas contra Deus e a sua palavra? Por que é que as pessoas, o ser humano parece estar sempre se escondendo, fugindo de Deus? Por que há essa inclinação em cada ser humano diante de uma verdade tão maravilhosa como a palavra de Deus? A Bíblia explica. No capítulo de número 2, no versículo de número 15, nós lemos que o Senhor Deus tomou o homem que ele criara e o pôs no jardim do Éden para lavrar este jardim e o guardar. A primeira profissão, um jardineiro. E nós lemos que o Senhor tomou aquele homem criado à sua imagem e semelhança, com perfeição moral e poderes fantásticos, e Ele colocou este homem em um lugar maravilhoso. Pense sobre aquele mundo original criado por Deus, belo, perfeito, em simetria, em balanço, em beleza, em coisas gloriosas. E ali dentro deste mundo perfeito criado por Deus, Deus separou uma parte chamado Éden, um lugar belo, um lugar que confluía todo o poder da criação. E naquele lugar chamado Éden, dentro dele, ele separou um lugar e plantou um jardim belíssimo. No mundo belo e poderoso, em um lugar muito belo, dentro desse lugar, ele criou uma beleza incomparável, um jardim. Ali naquele jardim ele colocou um homem perfeito que ele havia criado. E em seguida nós lemos que ele foi dado, logo ao nascer, logo ao vir a sua existência, consciente, capaz, em relacionamento com seu Deus, tendo sido colocado para cuidar daquele jardim, logo na sequência ele foi dado um comando por Deus. Veja você, o único comando, versículo 16 e 17, e ordenou o Senhor Deus uma ordem ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que exatamente nós perguntamos foi esta fruta do conhecimento do bem e do mal? Espero que você esteja acompanhando essa narrativa, ela é muito importante. Ela está na raiz de toda a nossa existência aqui nesta noite. O que exatamente, meus amigos, foi esta fruta do conhecimento do bem e do mal? Bem, deixe-me dizer logo de início, não era uma maçã. Essa é uma ideia em voga, é originária da mitologia grega. Essa fruta do conhecimento do bem e do mal era o símbolo de um mundo, de uma existência alternativa, onde valores, onde experiências contrárias aos santos padrões perfeitos de Deus poderiam ser explorados e experimentados pelo ser humano. Esse é o significado desta fruta, desse comando. Deus havia, assim por dizer, comprimido todos os 10 mandamentos, a sua lei moral perfeita, com todas as suas exigências, em um simples e único dever, em um comando: não comerás do fruto da árvore do bem e do mal. O que significa dizer isso? Adão, Eva, não busque experimentar o que seria a vida sem Deus. Nossos primeiros pais tiveram uma liberdade intelectual maravilhosa, eles não eram como nós somos. Eles tinham também toda a felicidade possível, repousando sobre um único requisito de obediência: obedeçam-me, confiem em mim, em nunca tomar deste fruto. Era um teste, não é? Era um teste, é claro que era um teste. Por quê? Porque eles tinham a capacidade de escolha, a capacidade de escolher entre uma coisa e outra. O arbítrio do homem, na origem, era livre, dado por Deus. Ele tinha a capacidade de escolher. Era um teste porque ele possuía a capacidade de atravessar este teste. Ele tinha a capacidade de aceitar, obedecer ou rejeitar. E assim eles deveriam escolher livremente, por sua vontade, por seu intelecto, amar, servir e submeter-se a Deus. Deus não criou robôs. Deus não criou pessoas previamente programadas. Ele criou um ser humano à sua imagem e semelhança, e lá antes da queda, antes daquela linha do pecado, ele tinha esse arbítrio poderoso e livre para escolher por sua volição amar a Deus, obedecer ao seu comando. Esse mundo que nós vivemos, um mundo sem Deus, assim por dizer, não existia ainda, queridos amigos. Mas no instante em que Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus, esse mundo surgiria para eles e para nós. Um mundo onde o oposto e a negação de todas as coisas preciosas estariam disponíveis. Um novo mundo,
um mundo, isto é, de antivalores morais. Esse mundo seria, em certo sentido, veja você, criado pelo próprio homem. Bem, esse teste que Deus colocou diante de Adão não estaria ali para sempre. Certamente Deus não colocaria um teste para sempre diante de Adão e Eva. Aquele teste foi colocado diante do homem criado à imagem e semelhança de Deus por um período. Nós não sabemos por quanto tempo aquela árvore, aquele comando estaria ali, certamente por um tempo perfeito.